A palavra do Senhor, Romanos, capítulo de número 4. A partir do verso 18. Romanos 4, 18. A minha versão é Almeida corrigida, revisada e corrigida. Nos diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Guarda isso no seu coração agora, querido. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Porque o que ele tinha prometido era poderoso para o fazer. Pai, é a tua palavra, que ela cumpra agora o propósito pela qual ela está sendo enviada. Ela está sendo enviada em cada coração, em cada vida aqui. Assim nós oramos, no poderoso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Queimando em fé. Abraão é tido para nós como pai da fé. Um homem que estava vivendo entre a sua parentela, um homem que não tinha expectativas de futuro, um homem que estava vivendo o momento da vida dele. Estava vivendo. Mas, de repente, veio uma palavra, veio um direcionamento de Deus para a vida dele. Que ele seria pai de nações. Mas como ele seria pai de nações, se ele não tinha herdeiro? Como ele seria pai de nações, se ele não tinha herdeiro? São coisas que Deus acende em nossos corações. Deus acende no meu coração, no seu coração, sentimentos e desejos impossíveis a nós. Impossíveis a nós. Talvez você se olhe agora e veja muitas coisas que você conquistou, que você tem. E às vezes nós não glorificamos a Deus por isso. Porque há 5, 6, 10, 15, 20 anos atrás era impossível você estar onde está, do jeito que está. Você ter o que tem. Lá na sua infância, na minha infância, era impossível eu ter o que tenho e ser o que sou. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. E assim Deus às vezes ele vai plantando coisas em nossos corações que só podem ser alcançados pela fé. Pela fé. E a palavra de Deus diz que ele creu contra a esperança. Ele creu em algo impossível. Mas fiel e poderoso foi quem prometeu. E o interessante é que Abraão não conhecia a Deus.
Foi 2 momentos importantes na vida dele. Primeiro, a promessa de Deus. Segundo, ele conhecer Deus. Ele ter um Deus que se revela a ele. E Deus se revelou a ele. Deus se mostrou a ele. Assim como você. Assim como eu. Deus, quando ele faz a promessa, ele é fiel para mantê-la. Mas só que ele precisa gerar no meu coração e no seu coração a fé para caminhar com ele. Até a promessa chegar. Até a constituição da promessa. Então é isso que ele faz com Abraão. Ele gera uma esperança. E a promessa de Deus gera em nós conforto. Porque ele se lembrou de você. Dentre tantas pessoas, ele se lembrou de você. Para você ser o que é, ter o que tem e poder fazer o que você faz. Ele se lembrou de Abraão. E agora ele fala assim: Abraão, você será. Eu não estou falando para você que você pode ser, que talvez você seja. Não, você será. Você será pai de nações. Então, Abraão, agora siga as minhas instruções. Em primeiro lugar, saia do meio da sua parentela. Saia da sua zona de conforto. Saia do seu lugar de segurança. E vai para a terra que eu te mostrarei. Mas sabe o que acontece? Durante esse movimento de sair do meio da parentela dele, para ir para a terra que ele mostraria a Abraão, Deus vai se revelando a ele. Da mesma forma que Deus tirou o povo do Egito. Até chegar à terra prometida, Deus foi se revelando ao povo. Foi se mostrando ao povo. Porque Deus não somente dá a promessa, Ele acompanha você na caminhada, na jornada, até alcançar a promessa. Então, talvez para você, esses 40 dias, começou um movimento diferente na igreja. Não, não é um movimento diferente. É algo que veio para ficar. É algo que veio para fazer diferença na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos encontros, nos nossos cultos, como nós falamos aqui nas nossas células. É algo que fez fazer diferença na sua vida, como homem de Deus, como mulher de Deus, testemunho do Júnior aqui. Que você também tenha testemunhos assim no seu lugar de trabalho, no seu lugar que você estuda, com seus vizinhos. É para isso que o Senhor está levantando um altar neste lugar que vai ficar continuamente queimando. Nós somos os olhos do Senhor. Apocalipse, capítulo 19, diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E os nossos olhos também, os olhos da igreja, para a comunidade, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, um olhando para o outro com olhos como chama de fogo, apoiando. Domingo passado nós tivemos aqui o Reginaldo. A igreja amou o Reginaldo, cuidou do Reginaldo. Hoje, graças a Deus, ele está na casa de recuperação sendo tratado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Final do ano, nós estaremos batizando o Reginaldo aqui. Porque ele já saiu daqui com Jesus no coração. É a igreja. É você.
E Deus vai fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais. Mas para isso, o seu coração tem que estar queimando em fé. Abraão sabia o que era queimar em fé. Todo lugar que ele ia, que ele enfrentava uma batalha, que ele conquistava, ele levantava um altar ao Senhor. E a vida do Abraão foi marcada pela presença gloriosa do Senhor. Quando Deus o chamou, ele já tinha 75 anos. Mas ele não olhou, como o texto diz, para o seu corpo. E às vezes eu e você olhamos para a nossa situação, pela nossa situação financeira, olhamos para a nossa casa, olhamos para o relógio, para o tempo. Eu não posso ir na célula não tenho tempo. Eu não posso ser um líder de célula não tenho tempo. Eu não tenho, eu não posso, eu não tenho, eu não posso. Mas quem te chamou? Foi o pastor? Se foi o pastor, não vá. Agora, se foi o Espírito Santo de Deus, vá. Se o Espírito Santo usa a vida do seu pastor, usa a vida do seu líder de célula, usa esse momento, esse ambiente, usa o seu irmão na sua vida, comece a obedecer. Queima em fé, querido. Coloque a fé em ação. A fé não é para contemplar tão somente o Senhor. A fé é para agir em nome do Senhor. É ter resultados que glorifiquem o nome do Senhor. Olha só o que aconteceu com Abraão. Gênesis, no capítulo 13, revela a confiança de Abraão. Revela que a confiança dele o levava a adorar a Deus. E ele ainda não tinha recebido, querido. Ele estava vivendo a promessa, mas ele estava se movimentando em fé. A fé exige movimento. A fé exige ação. A fé exige adoração. Enquanto você espera, você adora. Enquanto você espera, você glorifica. Enquanto você espera, você tem comunhão com seu irmão. Enquanto você espera, você está se preparando para receber. Enquanto você espera. Não fique parado. Porque Deus te deu uma direção. Então, no capítulo 14, mostra o quanto ele perseverou. É o capítulo da perseverança de Abraão. Porque há momentos que a gente pensa em desistir, a gente pensa em olhar para trás. Mas a gente olha para quem prometeu. Como nós falamos pela manhã aqui, nós olhamos para o altar e colocamos lenha na fogueira, para que o nosso coração continue queimando em fé. Quando Elias vai até Acabe, ele vai com uma palavra de juízo. Ele vai com uma palavra de juízo. Mas ele disse, em nome do Deus, o qual eu sirvo, o qual eu vivo na presença, sobre a minha palavra, não vai chover. Preste atenção nisso, querido. A fé de um homem a desafiar um rei tão poderoso. E uma certeza de que Deus era com ele e que a palavra dele era uma com Deus. Por isso que os evangelistas vão falar de Elias. Porque ele era um com Deus. A palavra dele era uma com Deus.
e não choveu. Quando termina aquele período, ele vai lá, sobre a minha palavra, corra, avisa Acabe que vai chover. E choveu. Mas antes, tinha um altar, tinha um desafio, o qual ele estava envolvido. E o desafio era que o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Queridos, momentos especiais para homens, para mulheres que são desafiados a andar com Deus, a levantar altares para Deus. Levante o seu coração como um altar para Deus. Prepare a sua casa para ser um altar de Deus, onde o fogo queime continuamente. Prepare seus filhos para ouvirem a voz de Deus. Para que não falte fogo no altar. Você tem essa consciência, você tem essa disposição em entender que Deus tem o melhor para a sua vida. E o Abraão continua. No capítulo 15, começa a ser gerado, a promessa chega. E Deus vai se mostrando. No 16, ela se completa. Porque Deus tem compromisso com sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas sabe, querido, o que gera fé? São os nossos ouvidos. É quando eu e você ouvimos a voz de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que Deus falava antigamente pelos profetas. Mas nos últimos dias, Ele tem falado por meio do seu Filho. Você tem ouvido a voz de Jesus? Foram 40 dias, querido, provocando você para ouvir Jesus. Foram 40 dias provocando o seu coração para ouvir Jesus. Foram vigílias para provocar você a ouvir o Espírito Santo, a ouvir Jesus. Foram madrugadas provocando você para ouvir Jesus, para ouvir o Espírito Santo. E creio, assim como aconteceu comigo, você ouviu o Espírito Santo. A sua vida foi marcada. E o Abraão continua a sua jornada. Depois que ele recebe a promessa, seu filho chega, ele tem mais um encontro com Deus. Mais um encontro com Deus. Sabe o que Deus pede? Aquilo que ele tinha dado. Sabe, Abraão, o seu filho, aquele que você ama, me dê ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem pedido algo a Deus? Algo especial a Deus? Tem? Pode fazer assim. Eu tenho pedido também.
Você está pronto para devolver isso para Deus? O que você está pedindo? Está pronto? Se Ele te pedir isso no altar de fogo, você está pronto para devolver o que você está pedindo? Porque isso é importante para o cumprimento da promessa. A bênção de Deus não pode tomar o lugar de Deus na minha e na sua vida. Porque você pode ter que sacrificar aquilo que você está pedindo. Esteja pronto. Sabe por quê? Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Deus se preparou para vê-lo na cruz. Deus se preparou para ver seu filho na cruz. Deus se preparou para ver seu filho sendo moído pelos nossos pecados. A ponto de Jesus, quando estava naquele lugar, ele ter clamado: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus também viu Deus se separando dele. Mas o mesmo poder que está na igreja, ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que queima no seu coração, que queima em meu coração, que mantém a chama acesa, está em nós, está nos sustentando, está operando em nosso meio, está fazendo. Mas você precisa querer, querido. Você precisa desejar. Você precisa buscar de todo o seu coração, para que nós possamos chegar no final dessa caminhada, com as promessas nas mãos, a ponto de devolvê-la ao Senhor para a glória dele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Porque é assim que Deus se manifesta em nós. Em nós. Deus não é homem para mentir. Está lá em Romanos, e Números, melhor dizendo, 23, 19. Deus não mente. Se tem promessa de Deus para a sua vida, vai se cumprir. O que caracteriza uma promessa de Deus na minha e na sua vida é a voz dele. Deus faz promessa de forma pessoal. Deus faz promessa de forma pessoal. Foi assim. Foi assim que ele fez com Samuel. Quando Samuel foi lá ungir Davi, Samuel estava confuso entre os filhos de Jessé. Mas Deus falou assim: não é esse. A minha promessa, a minha unção não são para esses. Quando Davi chega, é esse. A pessoalidade de Deus na indicação, na liberação de uma bênção, na liberação de uma unção. O próprio Jesus encontra com Paulo no caminho de Damasco e chama ele pelo nome e se revela a ele pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Pessoalidade. Na comunicação, na direção, para a minha vida e para a sua vida.
E essas coisas marcam o meu coração e o seu coração para que nós possamos viver realmente queimando em fé. É uma vida até Ele voltar. Não pararemos de clamar. Não vamos parar de clamar. E nós vamos nos fortalecendo nele. Ah, querido, não sei o que roubou as suas forças, o que tem roubado a sua energia. É o seu trabalho? Não, o seu trabalho é seu ministério. É os seus estudos? Não, os seus estudos têm que ser o seu ministério. Porque a sua vida é o meio pelo qual Deus é glorificado nessa terra. É a sua vida. E não é um momento. Por isso que nós pela manhã falamos que pela manhã o sacerdote ia lá colocar lenha no altar. Toda manhã. Toda manhã. Tem coisas na minha e na sua vida que precisa de manutenção diária. A nossa saúde precisa de manutenção diária. O nosso corpo precisa de manutenção diária. Senão fica ruim. Fica difícil. Assim é o nosso relacionamento com Deus, a nossa santidade, esse perfume de Jesus na sua vida precisa de manutenção diária. Os seus olhos, como chama de fogo, como os olhos de Jesus, para manter ele aceso, precisa de manutenção diária. E isso é coisa do coração. Porque quando nós experimentamos da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo, nós não mais iremos conseguir viver sem isso. Quanto mais você se apaixonar por Jesus, se apaixonar por sua palavra, se apaixonar por sua presença, mais você vai desejar. Mas isso tem que ser algo prático. Algo que se desenvolva de forma natural. O sobrenatural tem que ser natural. Na minha e na sua vida. Mas não olhe para as suas limitações. Olhe para quem prometeu. Foi esse o segredo de Abraão. Ele não creu nele. Ele não creu nas suas riquezas. Ele não creu nos seus relacionamentos. Ele creu em quem havia prometido. E o convidou para um relacionamento pessoal, de conhecimento. Então acontece um convite de Deus, uma revelação de Deus, uma promessa de Deus que entra, sustenta uma relação. Às vezes nós nos tornamos improdutivos na presença de Deus porque questionamos o relacionamento. É impossível uma relação com Deus sem frutos. É impossível. Porque só depende da nossa fé. Só depende da nossa entrega. Ele faz tudo. Ele movimenta. Ele movimenta. Ele te acompanha. Ele acompanhou Abraão até o final. A Bíblia fala de Sara um pouquinho, em alguns pontos. Mas a Bíblia não fala da fé de Sara. Fala da fé de Abraão. Sabe por que você está aqui?
Por causa de Abraão. Porque Abraão obedeceu. Sabe por que nós falamos de Israel hoje? Porque Abraão obedeceu. Sabe por que Jesus é descendente de Davi, como nós cantamos aqui? Porque Abraão obedeceu. Mas hoje nós não precisamos mais falar de Abraão, a não ser para aprender com ele. Porque veio um maior que Abraão. Veio um maior que Abraão. Ele morreu naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele fez uma promessa. Que ele enviaria outro Consolador que estaria conosco para sempre. Nós não estaríamos mais só. Não. Interessante que ele fala outro Consolador que estaria conosco para sempre. E ele está aqui. Amado Espírito Santo, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui fazendo as mesmas coisas. O Senhor está aqui fazendo as mesmas obras. O Senhor está aqui edificando a sua igreja. O Senhor está aqui salvando vidas. O Senhor está aqui convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor está aqui. Seja bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Seja bem-vindo no meu coração, no coração de cada irmão aqui, Espírito Santo. Vai movendo o sobrenatural, vai revelando promessas, Espírito Santo, vai confirmando chamados aqui, Espírito Santo, vai alinhando corações com o teu, Espírito Santo, vai curando o relacionamento de pai com filhos aqui, Pai, Pai, de filhos com os pais, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, vai consolidando corações, porque há uma promessa, as tuas promessas não falham, Senhor. As suas promessas são eternas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós cremos, como aconteceu com Abraão, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Pai, em nome de Jesus, ainda que as nossas situações sejam difíceis demais para nós, para o Senhor nada é impossível. Espírito Santo, sopra neste lugar agora. Envolve esse ambiente, Espírito Santo, conforme a tua palavra liberada a nós. Vem, Senhor, com a tua justiça, venha com a tua justiça, alinhando os corações aqui presentes com o teu. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus. Faz assim. No versículo de número 23, Romanos 4, 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos nele, que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Não só por causa dele, não só por causa de Abraão, mas por causa de nós. Por causa de você. A sua história não vai terminar assim. A história de Abraão não terminou como ele pensava. Ele não acreditava. Mas a caminhada dele com Deus foi mudando a situação.
foi mudando as circunstâncias. Ele chegou a ponto de dizer que o seu servo seria o seu herdeiro. Mas não era esse o fim da história. Não. Era do seu corpo amortecido. Era das suas impossibilidades que a promessa nasceria. É das suas impossibilidades que o milagre vai acontecer. É das suas impossibilidades. Não é da sua força, não é da sua expertise, não. É aquilo que você não pode. É aquilo que você não consegue. Se você consegue alguma coisa, é melhor você considerar a sua fé. Porque eu tenho aprendido que eu não sei nada, eu não consigo nada. Porque o próprio Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. Pense, não foi o dinheiro de Abraão que gerou o milagre. Foi a sua fé e sua obediência. E é assim que acontece. Cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Deixe o fogo queimar. Deixe a sua fé queimar. Deixe a sua fé queimar. Viva queimando. Não seja reconhecida pelas suas capacidades. Seja reconhecida e conhecido pela sua fé. Abraão hoje é conhecido pela sua fé. Ele não é conhecido como pai de Isaac. Ele é conhecido como pai de nações. Ele é conhecido como pai de nações. Isaac só foi a semente que ele plantou. E aí? Tem semente na sua mão? Tem? Eu creio que tem. Coloque fé. Coloque fé. E vai dar tudo certo. Se mova em fé. Persevere. Persevere. Eu não consigo, peça ajuda. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé?